Beleza, então, pessoal, vamos progredir e vamos falar sobre a função horária da posição no MRUV. O que é o MRUV mesmo? Retilíneo uniformemente variado. Então significa que a aceleração tem um valor fixo, né? Ela não muda. Então ele acelera, mas acelera a uma taxa constante. Então vamos supor que no enunciado diz que 5 metros, que vale 5 metros por segundo ao quadrado. Então esse valor se mantém fixo e não se altera durante todo o movimento. Mas o que se altera? O que se altera é justamente a velocidade. Porque a aceleração está associada à mudança na velocidade no tempo. É a taxa de mudança da velocidade no tempo. Quanto mais rápido aquela variação da velocidade está acontecendo, maior é a aceleração associada. Entendeu? É isso que está te dizendo aqui. Beleza. Só que nota, a gente viu só a função de como a velocidade muda no tempo. A gente só olhou para a velocidade. E como que a gente pode fazer, então, para saber como que a posição muda no tempo, para o caso do MRUV? Eu já vou começar dando um spoiler. A posição ela vai mudar para o MRUV seguindo essa fórmula aqui, ó. Nota, essa fórmula ela é um pouco diferente da fórmula que a gente viu para o movimento uniforme. Uniforme no MRU. Tá vendo? Mas ela é bem semelhante. Por exemplo, ela tem o S0. Aqui também aparece um S0, a posição inicial. Aparece um termo de velocidade multiplicado pelo instante de tempo. Maravilha, tudo igual. Só que agora você tem aceleração, então vai aparecer esse termo aqui novo, que é um termo quadrático, que vai justamente, quadrático no tempo, né? Que vai justamente mudar o comportamento dessa função. Antes era uma função afim, era uma função de primeiro grau, só aparecia até t elevado a 1. Só que agora você tem t elevado ao quadrado, então isso vai ser uma função de segundo grau. Beleza. E como é que a gente pode fazer para obter essa função? Como é que eu posso fazer para deduzir essa função de primeiros princípios? Nota o seguinte, pessoal. Se eu tenho a velocidade mudando no tempo, eu vou ter um gráfico desse formato aqui, ó. Ela sai de uma velocidade inicial, vai vir parar aqui numa velocidade final, aqui, v, e ele vai demorar um determinado intervalo de tempo aqui, ó, ΔT, ó, que é justamente o t, um instante de tempo t aqui, considerando que o t0 vale 0 e ele começou com uma velocidade inicial v0 aqui. Se vocês lembrarem lá das primeiras aulas, eu mostrei que eu disse para vocês que se você calcular a área do gráfico embaixo do gráfico velocidade por tempo, você vai obter a informação do deslocamento sofrido pelo móvel. É a área sob o gráfico V por tempo, tá bom? Então, se você calcular a área dessa figura aqui, geométrica aqui embaixo, que é justamente um trapézio, né? Você está vendo que a gente formou um trapézio, onde esse trapézio ele tem uma base menor, que justamente vale V0, ele tem uma base maior, que é justamente o V, e ele tem uma altura, que é justamente esse ΔT aqui, ó, que é o T, na verdade, né? O ΔT vale justamente o T. Se você lembrar das aulas de geometria plana, lá do ensino fundamental, toda vez que você tem um trapézio, você pode calcular essa área somando a base menor à base maior, multiplicando pela altura. Então vai fazer a área, vai ser a base maior mais base menor, vezes a altura e dividir isso tudo por 2, tá bom? Então vamos aplicar essa fórmula para calcular a área aqui e calcular, portanto, o ΔS, porque a área é igual ao ΔS. Então vai ficar ΔS igual a V0 mais V, que é a base menor mais a base maior,
vezes a altura, que é um instante de tempo t, dividido por 2. Eu posso passar esse 2 para o outro lado multiplicando. Então vai ficar... Não, na verdade... Isso, eu vou... Na verdade eu vou deixar esse 2 aqui por enquanto. Eu vou fazer o seguinte. No lugar desse v, eu não posso substituir por v0 mais at? Posso sim, não posso? Maravilha. E aí, no lugar desse v, a gente vai colocar v0 mais at, então vai ficar ΔS igual a v0 mais at. Isso tudo multiplicando por t, dividido por 2. v0 mais v0, 2v0. Mais at, isso tudo dividido por 2 vezes t. Agora esse t eu vou multiplicar aqui dentro desse parênteses, vou fazer o chuveirinho, né? Igual a gente aprendeu no ensino fundamental, na álgebra. 2v0t mais at ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Nota que toda vez que eu tiver uma soma dividido por 2, você pode separar essa soma em dois termos assim, ó. É como se esse termo estivesse sendo dividido por 2 e esse aqui também estivesse sendo dividido por 2. Acontece que esse 2 cancela com esse 2. E esse ΔS pode ser calculando a variação da posição, sendo S final menos S inicial. Isso vai ser igual ao V0t, que sobrou, mais at ao quadrado dividido por 2. Esse menos S0 passa para o outro lado. E aí, de forma quase mágica, a gente obtém a fórmula da função da velocidade, da posição em função do tempo. Então ela pode ser deduzida de primeiros princípios, se você considerar que o deslocamento é dado pela área do gráfico da velocidade em função do tempo, tá bom? No final do dia, tudo que tu precisa saber é essa fórmula. Ela que vai ser útil para você resolver os problemas. E nota, isso vai ser uma função de segundo grau. Então, no modo geral, vai ser uma parábola assim, ó. Você tem... Não ficou legal essa parábola, peraí. Você tem, por exemplo, uma posição inicial, que é quando o t vale 0, e aí ele vai mudar a posição seguindo esse gráfico. Nota, se a aceleração é negativa, a concavidade da parábola vai estar para baixo, assim. Você pode pensar, ó, uma pessoa negativa, uma pessoa triste. Então, por isso que vai aparecer aqui, ó, a parábola para baixo, tá bom? Agora, se essa aceleração for positiva, olha que legal. Ele vai ter a concavidade para cima. Então, você pode pensar na pessoa feliz, uma pessoa positiva. Uma pessoa que tem uma aceleração positiva, uma pessoa feliz. Então, sorriso, tá bom? Então, você tem uma posição inicial aqui. Vamos fazer assim, ó. Melhor, tá bom? Porque eu quero discutir o seguinte. Nota que essa parábola, ela tem um máximo, né? Que é o pico da parábola. Nesse máximo que você tem aqui, ó, o chamado vértice, você tem um instante do vértice e a posição no vértice aqui. Nesse vértice significa que a velocidade é 0, tá bom? Então no vértice a velocidade vale 0. Porque nota, ele está indo para cima, está indo numa dada direção, está subindo a posição. Então a velocidade aqui é positiva. Só que chega um determinado instante de tempo que a posição começa a cair. Então a velocidade inverteu, ficou negativa. Então ele chegou no 0, parou e mudou de sentido. Então ele começa a descer e ir no sentido contrário agora, entendeu? Como é que funciona? Então aqui também é a mesma coisa. Por exemplo, aqui a velocidade seria negativa, chega no ponto de mínimo aqui, você tem a posição no vértice, a instante de tempo do vértice e a posição no vértice da parábola. E aí, nesse momento aqui, a velocidade se anula. Então ela fica negativa, se anula e passa a ser positiva. Então ele inverte de sentido e começa a ir no outro sentido, tá bom? Então é isso, pessoal. É saber que se a aceleração for positiva,
o gráfico dá uma concavidade para cima, a carinha feliz. Se a aceleração for negativa, a carinha é para baixo, a concavidade é para baixo, então a carinha é triste, tá bom? E no vértice vai te dar justamente o ponto em que ele inverte de sentido, que é o ponto em que a velocidade se anula, tá bom? E com isso a gente pode começar a falar de exercícios sobre função horária da posição.